Uma das bases da rede de urgência e emergência de Minas Gerais é a utilização da classificação de risco em todos os pontos de atenção, das unidades básicas de saúde aos hospitais especializados. A utilização correta e constante do protocolo de Manchester tem inúmeras vantagens, ainda mais quando acontece desde a atenção primária à saúde. Vidas são salvas, tempo é poupado e as equipes das unidades de saúde ganham uma linguagem em comum e critérios uniformes para trabalhar em rede. A Rede Estadual de Urgência e Emergência é um dos projetos prioritários, né, que nós chamamos do Governo do Estado de Minas, e no caso da saúde são organizações de redes temáticas. O que são essas redes? Essas redes são estruturas de resposta previstas nos sistemas de saúde e que estão localizadas numa região, que no caso de Minas Gerais são macro-regiões de saúde. Nós temos uma série de pontos de atenção que vão desde pontos muito complexos, como os hospitais mais complexos, até as unidades básicas de saúde que compõem normalmente uma rede. Para que essa interligação entre essas estruturas aconteça, ou seja, que a pessoa seja atendida no local certo, no tempo certo, né, da forma mais correta, é preciso que nós tenhamos estruturas logísticas que ligam esses pontos de atenção e o que a gente chama de modelo de atenção, que na verdade é como se fosse uma linguagem, ou seja, como é que uma pessoa que está numa unidade básica consegue, de uma certa forma, se comunicar com quem está num grande hospital. Para que isso aconteça, é preciso ter uma linguagem em comum, né? Que nós definimos aqui no Estado de Minas como sendo o sistema de classificação de risco, uma dessas linguagens. O sistema do protocolo de Manchester, ele veio exatamente para se tentar fazer uma comunicação, por exemplo, entre uma unidade básica de um meio rural e um grande hospital de urgência. Quando se classifica o risco, a linguagem é a mesma. O sistema de Manchester, ele é um sistema relativamente simples, é uma linguagem binária que a gente fala. A pessoa chega com uma queixa, todo paciente agudo tem uma queixa, é diferente do paciente numa condição crônica. Ele tem uma queixa, nessa queixa de entrada, por que a pessoa chegou ali, por que ela foi, por exemplo, no pronto-socorro. Nós escolhemos uma série são 50 fluxogramas para situações normais e 2 fluxogramas para situações de múltiplas vítimas. Nesses 50 fluxogramas de situações normais, existe provavelmente algum que vai se enquadrar melhor nessa queixa do paciente. A partir desse fluxograma, há um desenho de perguntas que já são estudadas e colocadas dessa forma, em que eu vou medindo da maior gravidade e vou excluindo até chegar na menor gravidade. Se eu tiver a afirmação de uma dessas perguntas, eu paro ali. Então a pessoa já tem a sua prioridade. O que significa essa prioridade? Na verdade, é um tempo de segurança para que a pessoa possa ser olhada pelo médico, né? E o que a gente tem visto também é que ele consegue estabelecer com uma certa segurança a possibilidade de fluxos. Ou seja, eu posso determinar se a pessoa pode seguir um fluxo Y, um fluxo X, baseado nessas perguntas e aonde ela parou. Isso de uma forma bem segura hoje, demonstrado. O grande resultado observável hoje na rede, já de cara, nós ampliamos o acesso. Com certeza impactou no desfecho de uma série de situações agudas. Organizamos mais, por exemplo, quando se implanta o sistema de classificação de risco. Isso, de uma certa forma, faz com que todo o sistema também se organize e passe a ter uma visão. E com certeza, a médio e longo prazo, isso impacta, inclusive, na organização financeira do sistema. Então, eu acho que o impacto hoje é já muito potente. Temos ainda uma série de situações que a própria mudança do modelo nos faz repensar o que fizemos. Como eu disse para você, o sistema é complexo. Eu desloco o problema de um patamar para outro. Hoje os problemas lá estão em outros patamares, mas a questão do acesso da população foi o que melhorou mais com a implantação da rede.
questão da atenção primária estar participando dos sistemas de urgência, isso também não é uma invenção nossa aqui. Esse é um processo que, se você chegar hoje na Europa, a reforma que está sendo feita na Inglaterra, a reforma que está sendo feita na Noruega, a reforma que está sendo feita na Holanda, todos estão no sentido de incorporar a atenção primária no sistema de atendimento à urgência. Como nós temos um modelo que já é focado dentro de uma estrutura que é a unidade básica ou uma série de unidades básicas acopladas, há a possibilidade de se pensar em atender pacientes de baixo risco. Isso tem sido discutido, qual é o modelo ideal para que nós tenhamos esse atendimento, mas a ideia básica é que os pacientes que estão nas grandes urgências e que nós temos hoje os dados, que mostram que em alguns locais até 70% do que os grandes serviços de urgência têm atendido são pacientes que poderiam estar num ponto de atenção com menor densidade tecnológica, é que nos faz pensar, não a nós, mas a todo mundo que vem pensando nos sistemas de urgência no mundo, que a atenção primária é um partícipe dessa rede. Então, optou-se para que nas unidades básicas eu também tenha atendimento, e aí de agudos de baixo risco. Tá? Se eu tenho atendimentos de agudo de baixo risco, eu preciso estratificar o risco. Quem são os pacientes de baixo risco? Então, alguma forma de classificação de risco eu tenho que ter. Né? Por isso, é óbvio no entendimento nosso, que se a atenção primária faz parte do sistema de urgência, e hoje é quase com consenso internacional, e ela vai atender preferivelmente, e isso aí vai depender da posicionamento geográfico e tudo mais, pacientes de baixo risco, para que isso reduza nos grandes hospitais, ela tem que ter alguma forma também de estratificação de risco. O sistema de classificação de risco é um sistema igual. Ele, na verdade, é uma queixa de alguém que está com um problema agudo. Né? Isso também é muito importante colocar. Não são todas as pessoas que vão na atenção primária que vão ser classificadas como agudas. São as pessoas que estão sem agendamento, normalmente. As pessoas que vão porque tem algum motivo para ir, mas que não estavam agendadas, por exemplo. Eu chego de manhã num posto de saúde e eu não estou agendado. Eu senti algo na minha casa e não agendei porque não tinha agenda. Porque não... Se eu chegar no posto de saúde, eu devo ser classificado, porque eu tenho uma queixa aguda. Eu falo, eu estou com uma dor de cabeça. Eu amanheci hoje com uma dor de cabeça. Mas o que acontecia antes é que o posto de saúde, se ele não tinha agenda, ele fala, não, você não tem agenda. Aqui não, hoje o médico não tem não tem possibilidade. O que nós hoje estamos propondo é que essa agenda tenha alguma coisa para esses pacientes. Eles são classificados e se o risco for baixo, eu tenho que ter alguma forma de organização para atendê-lo ali. Se eu tiver um risco mais elevado, se eu identifico, e a atenção primária deve ser capaz de fazer isso, se eu consigo identificar se esse paciente, por exemplo, no caso do sistema de Manchester, é um paciente que tem um risco mais alto, eu posso dar o primeiro atendimento, mas eu posso ativar o sistema de urgência. Sim? Aí, provavelmente, essa pessoa vai ter que ir para um ponto de atenção mais robusto. Né? A regulação deve tomar essa decisão. Por isso que nós colocamos que é preciso fazer uma grande mudança na atenção primária, no sentido de que ela possa atender o agudo de baixo risco, se responsabilizar pelo agudo de baixo risco, mas também continuar fazendo o seu grande papel de gerenciamento da condição crônica. Talvez o grande desafio é fazer isso com qualidade. Né? Essa talvez seja a maior preocupação que eu tenha hoje. E talvez todo o governo tem que pensar nisso. Então, é formar as pessoas de forma adequada, para que elas façam isso de forma adequada e, de uma certa forma, eu consiga, que é um dos princípios do protocolo, auditar esse processo. Nós precisamos começar a auditar para ver se isso está sendo feito de uma forma correta. Esse é um dos grandes ganhos do sistema de Manchester em relação a outros sistemas. Ele é auditável. Aliás, ele prevê um processo de auditoria. E se eu vou trabalhar com qualidade, eu tenho que trabalhar com alguma forma de auditoria. Hoje, a atenção primária, em alguns locais, e talvez sejam os locais de maior dificuldade,
que nesses locais as pessoas já atendem de uma certa forma os pacientes agudos. Atendem de uma forma aleatória, sem ainda uma análise muito adequada às vezes. Não é possível a atenção primária não atender o doente agudo. Está estabelecido no mundo. Então, atender doentes com queixas agudas, a atenção primária vai fazer. Quando a pessoa chega num ponto de atenção na atenção primária, que está muito distante, num município pequeno, e que não consegue acesso, e às vezes tem que ser atendido ali, mas ela precisa de uma garantia também de que vai tirar. A ideia da rede é justamente isso. Ou seja, eu tenho alguém, quem se responsabiliza pelo paciente não é um único ponto de atenção. Esse talvez seja o grande ganho da ideia de rede. Quem está se responsabilizando são todos os pontos de atenção comandados por uma central. Então, as pessoas não estão isoladas, né? Eu não estou lá no interior de um município pequenininho isolado. E aí a comunicação é fundamental. Porque como é que eu vou falar que quem está mais grave ou não está menos grave? Se eu tenho alguma forma de que essas pessoas conseguem se comunicar e terem a possibilidade de diminuir essa distância entre, por exemplo, a atenção primária e um grande hospital, ou entre a regulação e a atenção primária, isso melhora muito. Mas eu tenho certeza que o resultado final é um resultado muito melhor para quem precisa, que é a população. O protocolo de Manchester cria uma linguagem em comum para que todos os profissionais de todos os pontos de atenção consigam se comunicar e saber qual caminho seguir. Mas para que tudo funcione na rede de urgência e emergência, é preciso que o primeiro passo seja dado já na atenção primária à saúde. Conheça o protocolo de Manchester, entenda seus benefícios e faça dele mais uma ferramenta diária na atenção à saúde de sua comunidade.